Oséias, capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Versículo 3. Proferidas de lábios que manifestem o que sai de um coração sinceramente convertido, as palavras do verso acima expressam um dos mais belos resumos da esperança em Cristo Jesus. Tais palavras, no entanto, foram ditas por um povo cujo amor era como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Não havia solidez e nem entrega, apenas uma adoração vazia na tentativa de angariar as bênçãos de Deus. Havia uma aparente piedade destituída da real e urgente necessidade de arrependimento e confissão. Enquanto não reconhecessem sua culpa, continuariam a manifestar a sua morna atuação. Julgando ter encontrado um bom motivo para acusar os discípulos, alguns fariseus e escribas questionaram a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Mateus capítulo 15, versículo 2. A resposta de Jesus revelou o que somente ele pode ver. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Enquanto aqueles homens se preocupavam com a purificação exterior, negligenciavam o que de fato os manteria limpos. Esta também foi a mensagem dada por Oséias a Israel. Enquanto não buscassem purificar-se de seus pecados, continuariam contaminados pela prática de abominações. Uma mensagem semelhante foi dirigida à última igreja. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Apontada como uma igreja morna a ponto de causar náuseas no Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Laodiceia é o fiel retrato de uma geração de crentes estagnados em sua confortável condição equilibrada. Detentores de uma suposta santidade regada à arrogância e presunção, não aceitam o confronto do Espírito com seus pecados, de forma que ignoram seus apelos. A voz da profecia continua ecoando através das Escrituras em um chamado constante e urgente. A voz do Senhor nos diz que os recursos divinos ainda estão disponíveis. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Deus está preparando um povo que, pela pureza do coração e caráter santo, revelará ao mundo os resultados irresistíveis do genuíno amor. Uma nação de homens e mulheres que está sempre a olhar para cima, à vista de um Salvador pessoal que os eleve cada vez mais perto da condição de cidadãos do reino dos céus. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Salmo 15, versículos 2 ao 5. Precisamos nos despir, amados, de tudo o que esteja maculando a nossa vida,
pois enquanto Jesus purifica o santuário do céu, deve haver um processo de purificação sendo realizado em nós. Ou acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O selo do Deus vivo, Apocalipse capítulo 7, versículo 3, só será colocado sobre o que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, versículo 4. Como o profeta viu uma coisa horrenda na casa de Israel, os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, sacudindo-a e purificando-a de toda a palha e joio. Oxalá façamos parte do precioso trigo que, mesmo sacudido em um processo doloroso e exaustivo, permanecerá firme pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ellen G. White, livro Educação, página 57. Vigiemos e oremos. Bom dia, purificados pelo Espírito. 10 dias de oração, 9º dia. Oremos para que o Espírito Santo seja derramado em nossa vida e em nossa casa. Oremos por nossos familiares. Rosana Garcia Barros.